dia para todos! Está começando o nosso podcast sobre o acidente nuclear de Kyshtym. Mas você sabe o que são acidentes nucleares? São aqueles que ocorrem em usinas nucleares ou instalações que utilizam a tecnologia nuclear, acontecendo por falha técnica ou por falha humana. Eles são caracterizados como acidentes por não se esperar que a usina viesse a se romper, despejando produtos radioativos no meio ambiente e, consequentemente, prejudicando a saúde pública. Os mais conhecidos são o de Chernobyl, na Ucrânia, o do Césio-137 no Brasil e o Fukushima, no Japão. Porém, você já ouviu falar no terceiro maior acidente nuclear? Não? Pois conheça agora, nesse podcast, a história de Kyshtym, na União Soviética, o acidente de 1957, que só foi anunciado para o mundo quase 20 anos depois. Após o término da Segunda Guerra Mundial, com as explosões de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos mostraram seu poderio nuclear para o resto do mundo. Como consequência disso, os soviéticos se sentiram ameaçados, principalmente com o início da Guerra Fria, e, em 1945, Stalin ordenou a construção da usina de Mayak, em segredo, próxima à cidade de Chelyabinsk 40, para a produção e enriquecimento do plutônio, para a criação de bombas nucleares. Com isso, cerca de 40 mil prisioneiros de guerra foram mobilizados para a obra, que foi feita sem tomar os devidos cuidados de segurança, graças à pressa de se nivelar aos níveis ocidentais. A cidade ficou conhecida como Cidade 40 e era completamente desconhecida fora da União Soviética, pois não existiam registros da mesma e nem das pessoas em que lá viviam. Olá pessoal, bom dia! Eu sou o Matheus e vou falar um pouquinho sobre o acidente de Kyshtym, também conhecido como acidente de Mayak, que ocorreu em 29 de setembro de 1957 na instalação nuclear de Mayak, perto de Kyshtym, na União Soviética, atual Rússia. Foi um dos piores acidentes nucleares da história e ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o desastre de Chernobyl em termos de gravidade. O acidente foi causado por uma explosão em um tanque de armazenamento de resíduos radioativos líquidos de uma fábrica de reprocessamento de combustível nuclear. A explosão resultou em um grande vazamento de materiais radioativos, incluindo produtos de fissão altamente tóxicos, como o Césio-137 e o Estrôncio-90, além de outros elementos radioativos. Na época, uma operação foi realizada para evacuar aproximadamente 10 mil pessoas de mais de 20 vilarejos da região, mas nenhuma explicação foi dada e o processo levou quase 2 anos para ser concluído. As partículas liberadas contaminaram não apenas Mayak, mas também as cidades próximas. Os efeitos da radiação se estenderam por uma área de aproximadamente 350 quilômetros, e estima-se que mais de 8 mil pessoas morreram, em decorrência das complicações causadas pela radiação do acidente. Uma curiosidade é que o lugar em que realmente aconteceu não estava registrado no mapa, e por isso o acidente foi chamado de o Desastre de Kyshtym, devido ao nome da cidade vizinha. Situação atual. O nível de radiação na própria Oziorsk é cerca de 0,1 mSv por ano, sendo considerado seguro para os seres humanos. No entanto, a área do EURT ainda está fortemente contaminada com radioatividade.